Nossos dias estão contados. Preparem-se para o juízo final. Conheçam o templo sagrado de uma civilização perdida e descubram a verdade sobre a profecia maia. Os maias realmente enxergavam o passado e o presente com precisão extraordinária? A data exata do nosso fim estaria oculta em seus antigos textos? O tempo está se esgotando. A contagem regressiva começa agora. Decifrando o passado, os maias e a profecia do juízo final. Todos os anos, turistas de todas as partes do mundo invadem Chichén Itzá, a antiga cidade maia nas selvas da Península Mexicana de Yucatán, com o fim de assistir a um estranho fenômeno. Às 15 horas, nos equinócios da primavera e do outono, o jogo de luz e sombras forma a silhueta de uma serpente sobre uma escada da pirâmide de Kukulcán. When you see the serpent undulating down the stairway, what you're seeing is the serpent symbolically coming out of the sky, going to the plane of existence on the earth, and then at the end of the day, entering into the earth or into the underworld. Enquanto desliza pela escada até penetrar na terra, o corpo da serpente se encontra com sua cabeça esculpida na base da milenar pirâmide. Mas esse fenômeno seria mais do que um ritual religioso? Para alguns, a serpente é um alerta entre os muitos que os maias nos deixaram de uma catástrofe que está prestes a acontecer. We're not sure what the meaning of the serpent's shadow is, only that it's an effect that has a lot of science behind it in order to position the pyramid to create this special effect. It was made over 1,000 years ago, and it certainly wasn't made as a tourist attraction. Many believe that it was Kukulcán's warning about the end of the world. Para os maias, o fim do mundo não era uma ideia vaga e abstrata, mas um evento muito real e específico. When the Mayas speak of doomsday, what they're essentially talking about is the full destruction of the world and the inhabitants on the world. Almost every religion and every culture speaks of a doomsday. The difference between what other religions are saying and what the Mayan culture says is that the Mayan calendar, which is an instrument of time and space, actually names the specific date when humanity will end. Como os maias usaram esse calendário para prever fatos futuros, inclusive o fim do mundo, com tanta precisão? Para decifrar essa profecia, precisamos de um breve panorama dessa antiga civilização cujo povo era tão misterioso como a densa floresta em que vivia. A cultura maia, uma ramificação da civilização olmeca, começou a emergir em torno do ano 500 a.C. Entre 600 e 900 depois de Cristo, a civilização maia clássica despontou nos atuais México e América Central. Well, I think the classic Maya were comparable to the high civilizations in the ancient Near East. Sumerians, other Mesopotamian civilizations, Egyptians, pre-industrial. They had hieroglyphic writing. They had extensive trade networks, art, culture, and so on. A cidade de Chichén Itzá era o centro religioso, cerimonial e cultural da região. Embora ainda não utilizassem a roda, os maias adquiriram um conhecimento avançado de astronomia, arquitetura e matemática, enquanto as sombras da Idade Média ainda cobriam a Europa. Most Maya sites had astronomical observatories. Perhaps the most famous one is the Caracol at Chichén Itzá, which is located directly behind me. Archaeologists long ago in the 1920s and 30s realized that you could do astronomical sightings through the windows of the Caracol. It is clear that they predicted events based on equinoxes and Venus cycles. Os maias registraram seu vasto repertório de cálculos astronômicos, inclusive a profecia do fim do mundo e outras previsões, em entalhes e códices escritos em complexos hieróglifos.
Esse conhecimento avançado do tempo e do espaço culminou no projeto e construção da pirâmide de Kukulcán, nome da divindade suprema dos maias. Essa pirâmide é tão extraordinária porque sua estrutura, na verdade, é um calendário tridimensional. What's amazing about the Kukulcán pyramid is that it's a four-sided ziggurat of stone that's actually a calendar. There are 91 steps on each side, plus the platform on top, which equals 365 as in days of the year. What's really amazing about it is somehow the Mayans set it in place so that on the equinox, the sun will hit the northern balustrade a certain way, so it creates the shadow of a giant serpent. Como os maias adquiriram esse profundo conhecimento do tempo continua um mistério. Mas eles atribuíam esse saber a Kukulcán, um deus onisciente que, estranhamente, não tinha nenhuma semelhança com o povo de pele morena. The Maya described Kukulcán as a tall Caucasian man with long flowing silky white hair and beard and blazing deep blue eyes. He was said to have an elongated skull, and in fact, the Mayan women used to strap boards onto their infants' developing skulls to elongate the skull, and we have artifacts of this nature. The question was, who was Kukulcán? Was he a deity? Was he a man? My personal opinion is that I strongly believe that he was a king. He was an important ruler who lived here at Chichen in the 10th century. When you look at the evidence here, he always refers to this benevolent individual, a person with high values. This is something that he passed on to the different communities where he lived. Por volta do ano 1000 depois de Cristo, por razões desconhecidas, Kukulcán deixou Chichen Itza e voltou para o mar, de onde muitos acreditam que ele viera. Antes de partir, prometeu ao povo que um dia voltaria. Mas isso nunca aconteceu. Em seu lugar, chegou outro homem branco de barba, Hernán Cortés. Quando o conquistador espanhol aportou em 1519, os maias pensaram se tratar da volta do grande líder Kukulcán. Essa confusão quase levou à destruição da cultura maia. The impact of the European conquest on Maya culture was devastating. Within 50 years, you lost 90% of your population. And what that really means is we do not know, we don't have very good data for what happened in antiquity in the Maya area. A destruição cultural foi consequência da repulsa que os espanhóis sentiram pelos rituais maias, como o alongamento de crânios infantis para imitar o de Kukulcán, e o mais terrível de todos, o sacrifício humano. The point of human sacrifice is the Maya believed that the sun needed sustenance in order to make its passage through the sky and underneath the world as the night sun. And the way the sun got its sustenance was through human blood. Um bispo espanhol que escreveu um relato sobre os maias narrou que as vítimas dos sacrifícios costumavam ser crianças, escravos ou prisioneiros de guerra. Antes de seu coração ser arrancado, era levado à corte com grande pompa e um numeroso séquito. Arrancavam a pobre criatura e rapidamente deitavam-na sobre uma pedra. Nesse momento, o algoz se aproximava com uma faca de pedra e fazia uma cruel incisão com grande habilidade. Então, como um tigre voraz, arrancava-lhe o coração ainda palpitante. Em seguida, o entregava em uma bandeja ao sacerdote, que ungia as faces dos ídolos com o sangue fresco. Os padres espanhóis declararam essas práticas obras do demônio. Forçaram os maias a se converter ao cristianismo e destruíram quase todos os registros escritos desse povo. When they tried to introduce Christian religion, the first thing they did was destroy things of the devil. And they thought the things of the devil were all these codexes and hieroglyphic picture books that they found. So they had a massive burning of these things, and we only have 4 left. Had we not had the burning of those codices, we would know a lot more about Maya astronomy, the Maya calendar, Maya prophecy, and general ideology that the Maya shared.
Padres compreensivos conseguiram salvar apenas 4 códices que hoje se encontram em bibliotecas na Europa. Um desses manuscritos é conhecido como Codex de Dresden. Esse texto seria a chave para o calendário e as profecias maias. Para alguns, suas páginas guardariam não só a história futura da humanidade, como a data exata de nosso fim. A profecia do juízo final, assim como outras previsões maias, podiam ter se perdido para sempre, se padres solidários não tivessem salvado 4 códices das fogueiras espanholas durante a conquista no século XVI. Os escribas maias redigiram os manuscritos sobre longas folhas de papel feito com a casca da figueira. Essas folhas, que mediam até 7 metros, eram cobertas de tinta de cal e depois dobradas como um acordeão. Para os padres espanhóis que os destruíram, esses códices, com suas cores vivas, imagens exuberantes e hieróglifos complexos, eram obras do demônio. Mas para os estudiosos das bibliotecas europeias, onde os 4 códices restantes hoje se encontram, esses antigos textos são fonte de um fascínio inesgotável. O mais importante desses manuscritos foi comprado em Viena em 1739 pelo diretor da Biblioteca Real de Dresden, na Alemanha. Ele o levou para sua cidade e o deixou na biblioteca, onde ficou intocado, juntando poeira durante mais de um século. Então, em 1880, um estudioso alemão chamado Ernst Forstermann começou a estudar o códice detalhadamente. Com persistência e dedicação, conseguiu decifrar os hieróglifos e revelou a visão que os maias tinham do futuro e do universo. Os especialistas logo descobriram que o códice continha uma série de previsões astronômicas. Os eclipses e os ciclos lunares e venusianos estavam claramente apresentados. Era um diagrama da atividade galáctica que se estendia por milhares de anos no futuro. Eles também perceberam que o códice apresentava um calendário, mais avançado até mesmo do que os atuais. Dentro desse complexo calendário parecia haver previsões ligadas a diferentes eras históricas. Para entender as profecias maias, inclusive a do fim do mundo, era preciso saber como o calendário se organizava. Não era tarefa fácil. Estudiosos, arqueólogos e epígrafos levaram mais de um século para decifrar as profecias e o calendário no qual elas se baseiam. Ainda incompleto, o minucioso trabalho de decifrar o Códice de Dresden e compará-lo às inscrições maias nos monumentos continua. Mas há uma certeza. Os maias não apenas calculavam o tempo, como eram obcecados por ele. Other ancient civilizations were interested in time and kept time. But it seems the Maya were a little more meticulous. They were very exacting, and they worked with large numbers, and this allowed them to attain high levels of accuracy. A obsessão maia nasceu de uma visão do tempo muito diferente da nossa. The major difference between the Maya and the non-Maya people, especially we as Westerners, is that for the Mayas and any other native groups of Mexico and Central America, they understood time as something that occurs and reoccurs. It was like more cyclical. We Westerners, we see time as a line. You know, it started at some point, is moving along, you know, and then it continues going, it goes on. But for the Maya, something that occurred in the past, it will, certainly occur again and again, over and over. A message that we can take from the Maya calendar is that our lives are embedded in much larger cycles than those of our individual lives. It gives us a sense of perspective and allows us to look at history in a way. It puts history in a kind of grid. There may possibly be some value to the Maya calendar because it does replicate natural rhythms. And you can make a very good case for cycles and rhythms in nature being very real and very necessary for life.
Com essa visão cíclica do tempo, os maias criaram o que muitos consideram o calendário mais sofisticado jamais concebido por uma civilização. Complexo e preciso, na verdade, são 3 calendários em um. O primeiro e mais conhecido é o calendário solar, chamado Raab. Tem 365 dias, divididos em 18 meses e 20 dias, mais um curto período de 5 dias, considerado muito desfavorável. Os cálculos dos sacerdotes maias são tão exatos que o Raab é 4 segundos mais preciso que o calendário usado hoje. Além do Raab, os maias tinham um calendário cerimonial de 260 dias chamado Tolkien. The sacred cycle of 260 days consisted of 13 numbers combined with 20 day signs. So 13 times 20 equals 260. Now, the importance of this sacred calendar is that it was a key that the Maya used to understanding many different dimensions of human experience. For example, it is based upon the 9-month period of human gestation. That's roughly 260 days. So the Maya used this sacred calendar to unite the processes in heaven and on earth. O calendário sagrado mapeava o destino dos maias. Cada dia do Tolkien tinha um significado especial ditado pelo seu nome e alinhamento astrológico a ele associado, como em um mapa do zodíaco. Os maias usavam o calendário sagrado para batizar crianças, decidir o melhor dia para batalhas e casamentos, e prever fenômenos astronômicos como eclipses e o ciclo de Vênus. Venus is the brightest star in the sky. So it sometimes rises in the morning, sometimes is the first evening star. And it follows a 584-day cycle. And they could predict where it was in the sky. And because it was so bright, it figured into their pantheon. Os maias combinavam o Raab com o Tolkien, como 2 engrenagens, formando o chamado calendário circular. The calendar round is a 52-year cycle which combines the solar year with the 260-day cycle. And the numbers and days and months and days only repeat every 52 years. Their 52-year calendar round cycle is equivalent to our century. The calendar round is simply how they literally kept count on of their time on an everyday level. Because most of the Maya people were lucky if they saw a full calendar round, which is 52 years. The oldest Maya that we have were probably about 80 years of age at death, so you don't really have the century marker. So all of their experiences would fit into the 52-year cycle. Além do calendário circular, o alemão Ernst Forstermann descobriu que os maias calculavam o tempo com mais um calendário, o de conta longa. Esse sistema era central para o conceito maia de tempo. Foi a partir desse calendário que os maias calcularam o fim do mundo e fizeram outras predições. A conta longa media o tempo transcorrido desde a mítica origem dos maias. Transcendia o tempo de vida de reinos e indivíduos. Após anos recolhendo dados astronômicos, arqueológicos e iconográficos, estudiosos calcularam que o calendário de conta longa teria começado em 13 de agosto de 3114 a.C. e terminaria 5.125 anos depois, em 21 de dezembro de 2012, o dia do juízo final. A conta longa contém unidades de tempo chamadas catuns, que equivalem a cerca de 20 anos. Para cada catum, os maias formulavam uma profecia específica. Os catuns e suas profecias se repetiriam a cada 260 anos. Um misterioso maia chamado Chalam Balam escreveu o que aconteceria durante esses períodos. The best-known Maya prophecies are found in the books of Chalam Balam. Chalam Balam was thought to be the name of an ancient priest who predicted the arrival of the bearded white man in Yucatan. The Maya mapped out this Katun cycle against their own history and assumed that
the pattern would repeat itself over and over again. Por exemplo, o 13º Catum ocorreu em 1520, quando os conquistadores espanhóis chegaram ao México. Voltou a ocorrer em 1776, período que corresponde às revoluções francesa e americana. O sacerdote maia Chalam Balam fez a seguinte previsão para o 13º Catum. Será uma época de total ruína onde tudo se perderá. Será a época do julgamento de Deus. Haverá epidemias e pragas e depois virá a fome. Estrangeiros conquistarão governos e sábios e profetas encontrarão seu fim. As profecias de Chalam Balam estão abertas a interpretações, mas são tão específicas que suscitaram previsões curiosas e até mesmo assustadoras de outros acontecimentos históricos. Por exemplo, o 5º Catum menciona: um tempo de infortúnios de cisão entre líderes e liderados. O povo perderá a fé em seus líderes, que poderão ser maltratados, até mesmo enforcados. Haverá também cobras em abundância. A fome será grande e poucos nascerão nesse período. O 5º Catum ocorreu pela última vez no período de 20 anos, que começou em 1855, quando ocorreu a Guerra Civil Americana. A dissolução da União confirma a profecia de que líderes e liderados se separarão. E o mais dramático é que o assassinato do presidente Lincoln parece atestar que líderes serão maltratados, até mesmo enforcados. Os que acreditam na profecia maia se debruçam sobre outros ciclos Catum e notam estranhas semelhanças entre o passado distante e a história mais recente. Now, I think there are two very interesting aspects of the Catum cycle that we could compare to our present day. One would be the occurrence of Catum 8, which seems to coincide with some kind of cultural problems, cultures in disarray, culture in some ways, the 60s being the last time that Catum 8 came up, but previous occurrences of Catum 8 were fairly devastating, certainly for the Maya. They recorded it in the books of Chalam Balam as being one of the worst. And their last holdout was brought to an end during Catum 8 in the 1690s. Durante o 8º Catum, Chichen Itza, uma das maiores cidades de Yucatán, foi destruída. Muito depois, durante os tumultos da década de 60, assassinatos políticos e a Guerra do Vietnã levaram a profundas divisões nos Estados Unidos. Esses fatos aparentemente dissociados se unem na profecia do 8º Catum. Uma época de extermínio e destruição entre os governantes. Do fim da cobiça, mas de muita luta. Uma época de se fixar em outro lugar. Eventos tão disparatados como o Watergate, o escândalo Irã-Contra e a campanha contra a fome na África parecem unidos na previsão para o 6º Catum, que ocorreu pela última vez no período de 20 anos, que teve início em 1973. Uma época de um governo mau e enganoso. Muitos morrerão de fome. O atual Catum, o número 4, começou em 1993 e terminará em 2012. Durante esse período, segundo Chalam Balam, a divindade suprema retornará à Terra, anunciando o início de uma nova era. The present Catum, which is Catum 4, and runs from 1993 to 2012, was described in the books of Chalam Balam as a Catum of remembering knowledge, a time of scarcities, but also a time of the arrival of the Quetzal bird or Kukulkan. It's a prelude to the greater changes that occur on Catum 13 and Catum 11 several decades ahead. So we can see ourselves in the present moment as being at the very beginnings of a change into a new era. Os eventos de 11 de setembro e suas consequências desempenham um papel central nas mudanças que acontecerão na nova era a que as profecias aludem. 11 de setembro de 2001 corresponde à data Imoxi 6 do calendário maia, um dia que representa mudanças, segundo textos antigos. O subsequente ataque ao Afeganistão ocorreu na data maia de Quiege 6, que significa o ajuste ou o equilíbrio.
Talvez o que mais importe no calendário da conta longa seja um tema mais abrangente. Na cosmologia maia, há 5 grandes ciclos, cada um com cerca de 5.125 anos. 4 já passaram. The 4 prior cycles all ended in destruction. So when we talk about the Mayan doomsday prophecy, we're talking about the end of the 5th cycle, the very last day, which equates to December 21st in the year 2012. Portanto, o 5º e o atual ciclo, como os anteriores, também terminará em destruição. Se for assim, o que irá desencadeá-la? A resposta pode estar em um raro fenômeno cósmico que os maias previram há mais de 2.000 anos. Os antigos maias previram que o mundo acabaria no 13º Catum de seu calendário de conta longa. Essa data corresponderia a 21 de dezembro de 2012. Os maias não escolheram essa data de modo arbitrário. Eles a calcularam deliberadamente usando o avançado conhecimento astronômico que desenvolveram. The Mayan prophecy for 2012 is anchored to an astronomical alignment. And in December of 2012, the December solstice sun will be lining up with the center of our Milky Way galaxy. This is a very rare cosmic alignment. It happens only once every 26,000 years. A cada 26.000 anos, o Sol se alinha com o centro da Via Láctea. Ao mesmo tempo, ocorre outro raro fenômeno astrológico. Uma mudança do eixo da Terra em relação à esfera celeste. O fenômeno se chama precessão. E a data exata em que se dará esse extraordinário alinhamento galáctico será 21 de dezembro de 2012. The Earth wobbles very slowly on its axis, so it effectively changes our angular orientation to the larger galactic picture. One complete precessional wobble is 26,000 years. Como os maias conseguiam prever fenômenos cósmicos 26.000 anos no futuro, continua um mistério, apesar do constante trabalho dos pesquisadores. Sabe-se que, por alguma razão, eles atribuíam grande importância ao ciclo da precessão. The precessional cycle was an astronomical measurement that was so slow that they saw it as a fundamental framework on which they could patch their history. And see where they were in the context of time. Os maias atribuíam muita importância a esse raro alinhamento que não só marcava o dia da aniquilação, como permeava as raízes dessa cultura. In terms of what the meaning of this cosmic alignment is, we have to access the core documents of Mayan creation mythology. That's the Popol Vuh, or the hero twin creation myth. O Popol Vuh, o equivalente maia da Bíblia, foi traduzido logo após a conquista espanhola no século XVI. Segundo esse texto, a fenda escura na Via Láctea era a entrada para o reino do além, uma porta para o mal. É com o centro dessa mesma fenda que o Sol vai se alinhar em 21 de dezembro de 2012. Segundo o texto sagrado, os senhores das profundezas que habitam a fenda desafiaram o primeiro pai, uma mítica figura maia, para um jogo de bola. Ele aceitou o desafio e entrou na fenda escura. Mas os malignos deuses traíram o primeiro pai e o decapitaram. Seus filhos, os heróis gêmeos, vingaram sua morte ao derrotar as forças das trevas em um jogo épico, e assim ressuscitaram o primeiro pai. Existiria uma ligação entre essa lenda maia e a profecia de 2012? No livro sagrado, o nome do primeiro pai, Unapu, assemelha-se ao termo Uan-Ahu do calendário maia, que significa primeiro sol. O primeiro sol do novo ano é o sol do solstício de inverno, que ocorre em 21 de dezembro. A história dos heróis gêmeos do Popol Vuh poderia conter mais pistas para decodificar a profecia do juízo final?
Os que acreditam na profecia apontam para mais um convincente elo entre o alinhamento galáctico em 2012 e a cultura maia. Na antiga quadra de jogos em Chichén Itzá, a maior do gênero em toda a Mesoamérica, os maias disputavam o mesmo jogo que os heróis gêmeos jogaram contra os senhores do mal, como está no Popol Vuh. Era um híbrido de basquete e futebol, cuja meta era passar uma bola por um aro usando apenas os joelhos e os quadris. O primeiro time a marcar um ponto vencia. Um painel talhado em uma parede lateral mostra um jogador sendo decapitado no centro da quadra. Muitos acreditam que esse era o destino do perdedor. Mas uma interpretação mais recente sugere que o capitão do time vencedor era sacrificado como uma meritória dádiva aos deuses. No painel, o sangue jorra de seu pescoço na forma de serpentes. O jogador decapitado está ajoelhado diante de uma bola. Dentro dela, um crânio diz as palavras que simbolizam a morte. Mais do que uma competição atlética, esse jogo seria uma representação dos fenômenos galácticos de 2012 e do final dos tempos? Alguns acreditam que sim. The symbolism of the ball game is very interesting in terms of the alignment that occurs in 2012. The ball court represents the Milky Way. And the goal ring in the ball court, which is right in the middle of the ball court, represents the galactic center. If we remember, the alignment in 2012 is the sun moving into the galactic center. So the symbolism of the ball game is that the ball is the sun and the goal ring is the galactic center. So when the ball goes into the goal ring, that's the end of the age. Como possuíam uma astronomia avançada, parece plausível que os maias tenham concebido o calendário de conta longa de modo a terminar em 21 de dezembro de 2012. Nessa data, a Terra completará um raro ciclo em torno de seu eixo e o Sol se aproximará do centro da Via Láctea. Os maias acreditavam que esse fenômeno cósmico desencadearia um cataclismo e o fim do mundo? Eles podem ter deixado pistas em seu texto sagrado e na quadra de jogos, mas ainda não temos uma resposta definitiva. We don't really know how the Maya thought about the end of the long count. We don't have any of them to talk to. But we do know that they were very interested in period endings. So interested in them that they actually named the periods for the endings. So logically it would seem that an ending such as the long count would be of great importance and there would be a lot of attention given to it. Talvez a chave para entender o verdadeiro significado da profecia do juízo final esteja não no cosmos, mas na Terra. Se for esse o caso, a queda dos maias pode oferecer pistas tão reveladoras quanto perturbadoras. Os maias previram que o juízo final ocorreria em 21 de dezembro de 2012. Mas o que exatamente acontecerá nesse dia? A ruína da própria civilização maia pode ser um prenúncio. Em 900 depois de Cristo, regiões inteiras ao sul foram abruptamente abandonadas. A maioria dos avanços técnicos dos maias perdeu-se na história. Centenas de anos se passariam antes que os maias revitalizassem suas cidades. In the northern lowlands, or the Yucatan Peninsula, the Maya civilization came to a new apogee, first at Chichén Itzá and then later at Mayapan and at a whole host of other sites. So when the Spaniards came here, they found a large population. Now that population effectively fought the Spaniards off till AD 1542. O que causou o súbito colapso da civilização maia na região sul? That's the million-dollar question. And realistically, no one does know the answer. I am convinced that a lot of the reason the Maya disappeared has to do with ideology and political change. I think that, in fact, they saw that there was change going to take place in terms of the numerical calendar. And the Maya saw this as unable to fight the events that were going to happen. Então os maias previram seu próprio fim? O ano de 900 depois de Cristo em que se deu sua extinção corresponde ao 10º Catun no calendário maia. Segundo o antigo texto do sacerdote Chalam Balam, esse Catun anuncia tempos sombrios.
Mais uma vez a desgraça se abate sobre a terra. O Catum traz secas e fome em uma época de ocupação estrangeira, mudanças e tristeza. A profecia contida nesse Catum parece transpor o tempo e ecoar no ciclo de 20 anos em que se deu a Segunda Guerra Mundial, certamente uma época de infortúnios, ocupação e grande tristeza. Se os maias acreditavam que a história se repetia segundo ciclos celestes, é possível que tenham associado sua ruína a um súbito e catastrófico fenômeno cósmico. Uma complexa teoria proposta por um cientista sugere que um aumento de manchas no Sol pode ter levado ao aquecimento do clima e provocado secas e fome. Até que essa teoria seja comprovada, cientistas, arqueólogos, antropólogos e historiadores sugerem outras possíveis causas para o colapso, como excesso populacional, exaustão dos recursos naturais e guerras frequentes. The decline of the Maya was a combination of things. In that period, the Maya were approaching the end of one of their Baktun periods, so in some ways it may have been a self-fulfilling apocalypse. On another level, it is very clear that greed was a factor because there was a proliferation of kingdoms. And so this is a sobering message for us today that greed can precede the downfall of a civilization. Nesse contexto, a profecia do juízo final, apesar da complexa explicação astronômica que a cerca, pode ser simples. Todas as civilizações nascem, prosperam e perecem. Após sua queda, uma nova ordem emerge. De fato, o calendário maia sugere que depois de 2012 uma nova era pode surgir. Mas como seria essa era continua um mistério. Após 2012, o segundo Catum ocorrerá mais uma vez. Talvez sua profecia escrita por Tchalam Balam possa oferecer uma pista do que está por vir. Para metade haverá alimentos, para outros infortúnios. É a época em que terminará o mundo de Deus. A época de se unir por uma causa. Perhaps it has something to do with the fact that we need to stop and rethink about what we have done in the past, how we are doing things in the present, and perhaps tell us about the way we need to proceed and do things in the near future. The only thing that separates us from the Maya, especially from the pre-Hispanic Maya, is time. We should look at them as and learn from the Maya prophecies in a way that we need to better understand our society, our world, and therefore these events that are tied so close and that we know that occur. Esse é apenas um modo de interpretar a profecia maia do juízo final. Alguns a entendem como um período de reflexão, mas outros a analisam de um modo totalmente diferente. Para eles, a profecia é um alerta que, se ignorado, pode levar a um desastre de imensas proporções. O calendário avança. Forças galácticas entram em alinhamento. A profecia maia se aproxima. O que acontecerá no fatídico dia 21 de dezembro de 2012? A resposta, segundo os estudiosos que o decifraram, pode estar na última página do Códice de Dresden. In the Dresden Codex, what you have is a series of astronomical events that are predicted. It has the Venus cycles, it has lunar cycles, it has eclipse cycles, and then the last page of the Dresden Codex actually shows the destruction of the world via water. And so the Maya conceived of a doomsday scenario. Essa ilustração descreve a destruição do mundo por um dilúvio. Ondas jorram da boca de um dragão celestial. Águas se precipitam de símbolos do Sol e da Lua sob o ventre do monstro. Uma deusa idosa também derrama uma jarra de água sobre a terra.
Na base da imagem vemos um senhor das profundezas agachado. No alto da gravura, vários dos 15 pictogramas já se apagaram. Mas os restantes se referem claramente a negrume na terra e negrume nas alturas. Em 2012, a Terra será aniquilada por um grande dilúvio, como anuncia o Códice de Dresden? Testemunharemos a aurora de uma nova era? Ou será apenas um dia como qualquer outro? As opiniões sobre o que acontecerá em 21 de dezembro de 2012 são tão numerosas como os lados da pirâmide de Kukulkan. Whether or not the Maya saw doomsday as occurring in 2012 is a complete matter of interpretation. I don't think anything at all is going to happen in terms of 2012. 2012 is seen as, by our own culture as some kind of end of a cycle. The Maya, it is clear, if we look at the hieroglyphic inscriptions, that they saw it as just turning over into the next Baktun, which would not be 0, but would be 14. We know that the calendar continues and doesn't end in 2012. I think what's going to happen in 2012 is that some planets are going to be aligned, and therefore some of the Maya prophecies that tell us that this, when the alignment of the planets occur, well, they will be the end. But this is from the Maya perspective. What we need to understand here is that their perspective was very particular, and therefore the way in which the Maya perspective is understood or interpreted is quite, kind of different to our current view of the world. Enquanto os céticos descartam o juízo final, outros acreditam na profecia e veem o catastrófico dia 21 de dezembro de 2012 como uma ocasião para renascer. The Maya, who put this calendar into place many thousands of years ago, they would have said that the years around 2012 would be heralded by great changes and great transformations. And certainly, if we look around us today, that does seem to be going on. Changes such as increasing hurricanes, earth devastations, and also socio-political changes. The key thing to understand is how human beings relate to these devastating changes. The Mayan prophecy for 2012 is really about transformation and renewal. There's no question that things are going to change. Pinpointing them on a single day, I think, is not very realistic. But if you look at the period around 2012, give or take a decade or two, I think historians will look back and say it was a very profound time of change. A period when humanity had to come to terms with itself. How do we all live together? How do we treat the planet? How are we going to create our future? Enquanto alguns entendem as profecias maias como catalisadoras de mudanças positivas, outros as interpretam literalmente, prevendo graves consequências. Para eles, crises humanas e desastres naturais profetizados há 2000 anos são prenúncios que, ignorados, poderão trazer arrependimento. I think it's easy to be skeptical about a 2,000-year-old Mayan doomsday prophecy. After all, as a people, we have a tendency to ignore all signs of warning until catastrophe actually strikes, and a perfect example would be the hurricane that devastated New Orleans. Could global warming be leading to stronger hurricanes or eventually an ice age? We're not sure. But what about nuclear war? We're dealing with the end of the oil crisis. Society right now is not prepared in any way for the end of oil. And we haven't prepared, we haven't looked to alternative energy sources right now. We haven't come up with any solutions. We're already seeing the global superpowers positioning their pieces on the great Middle Eastern chessboard. Could humanity be wiped off the face of the planet on December 21st in the year 2012? Maybe the more important question is, what are we going to do to prevent it? A resposta para essa questão depende de como interpretamos as profecias maias. Devemos entendê-las como superstições de uma antiga civilização que não conseguiu sobreviver? Ou devemos acatar as profecias como o alerta de uma civilização cujo conhecimento do universo se equipara e talvez até ultrapasse o de nossa cultura? Só o tempo dirá. Mas o tempo, como os maias bem sabiam, está se esgotando.